retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros. Buda, o ser, a pessoa iluminada. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a harmonia dos relacionamentos, as pessoas que vivem numa comunidade em harmonia. Buda, Dharma e Sangha são inseparáveis. E hoje, com alegria, estou aqui junto com o Otávio Leal, lembrando a vocês que podem nos ver ao vivo na internet, não é assim, Otávio? É verdade, moça. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos a todos que nos escutam e que nos veem. E quem procurar, quem desejar nos ver, também pode entrar então agora no site da rádio, que é radiomundial.com.br. Aí vocês terão acesso à nossa imagem, os que estão agora no carro ou pela rua e podem nos escutar. Isso. Monja, eu estou ansioso há algum tempo para tocar nesse assunto com a senhora, que é a consciência plena. Sim. Que hoje existem alguns grupos, no mundo todo, nós estamos conversando ali na recepção, que ministram cursos, workshops de estarmos plenos. E eu estava vendo aqui esse livro que chama Manual Prático de Atenção Plena, e ele tem um projeto que é Liberte-se da depressão, da ansiedade e do estresse emocional. Eu ouço a senhora muito falar da motivação, né, o que nos motiva. Seria possível se meditar pensando em se libertar da depressão, da ansiedade e do estresse, ou teríamos que ter outras motivações também? Bom, dentro do Zen Budismo, eles são efeitos colaterais. Eles não são os efeitos principais. A gente não centra em meditação apenas para se libertar da depressão, da ansiedade e do estresse. Isso acontece porque ao meditar você diminui. Você entra em contato com você mesmo, né? Você começa a perceber com mais profundidade. Agora, eu sei que está sendo usado muito, 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 muito. E que tem cursos, inclusive esse livro fala, não é? Um manual prático de quantas? São 8 semanas. 8 são... Isso, 8 semanas. 8 semanas. Quer dizer, são 2 meses. Eu sei que aqui em São Paulo, o pessoal da Unifesp tem programas e tem professores que trabalham lá na Unifesp, professores de meditação, não professores médicos de lá, que estão dando cursos assim também. Certo. De 2 semanas ou de 8 semanas, eu não sei exatamente, porque uma praticante veio me procurar dizendo, pois é, eu fiz um curso de mindfulness, que é como falado em inglês, e eu gostei tanto, e eu soube que o monitor, quem me deu as aulas, ele era budista, então eu vim procurar a senhora. Eu falei, seja bem-vinda, né? Eu não tenho seguido exatamente o que são esses cursos, como é que eles são feitos, mas eu acredito muito que sejam meios expedientes de levar as pessoas a práticas meditativas, que é levar o Zen. Afinal, o nosso programa, que se chama Momento Zen, segundas-feiras, das 7h30 às 7h55 da noite, ele tem esse objetivo. Como é que nós fazemos este momento ser um momento zen, um momento de meditação, de reflexão profunda, um momento de bem-estar, um momento de consciência e de despertar. Hoje teve uma pessoa que ligou para o templo, eu não atendi, e uma aluna minha que atendeu disse assim, ligou uma pessoa e disse assim, eu encontrei a despertação e eu queria saber com quem eu falo. E ela disse, olha, nós realmente não damos atendimento assim, a alguém que teve uma experiência, nós geralmente damos atendimento a quem frequenta a comunidade. Isso é uma coisa que eu acho importante falar, porque tem outras pessoas que pensam que eu tenho a mediunidade ou paranormalidade, e que não é o caso. Aqui na Rádio Mundial tem professores, pessoas que trabalham com isso. Existem grandes centros especializados em desenvolver a mediunidade, em desenvolver essa paranormalidade, que não é a minha prática. E às vezes a pessoa quer me procurar e ela vai até ficar desapontada, porque eu não posso encaminhar numa área que não é minha. Eu ensino, mesmo mindfulness, né? Se a pessoa vier para mim e dizer assim, eu quero fazer com a senhora uma prática de atenção plena, quero um programa de 8 semanas de atenção plena, eu vou dizer, não é comigo. Eu não posso ensinar isso a você. Existem grupos que estão fazendo isso. E o meu olhar vem muito do budismo, sim, das meditações orientais, e como isso tem sido adaptado para ocidentais, tirando a vestimenta religiosa. Porque
Porque às vezes a vestimenta religiosa incomoda a pessoa que é de outra tradição espiritual. Puxa, eu queria meditar, mas eu sou evangélica e o meu pastor não me ensina isto, então eu não quero desagradá-lo. Então, não é bem assim. Então, se você despe a religiosidade, o aspecto religioso da prática meditativa, ela é mais acessível. Então, eu tive a impressão que foi um pouco o que foi feito. Sei pouco e posso estar confundindo. Mas eu ouvi uma história que era a seguinte, que havia um monge, que ele era norte-americano, foi para o Tibete, foi ordenado, provavelmente Dharamsala, pela sua santidade Dalai Lama, e voltou todo bonitinho para os Estados Unidos, vestido de monge tibetano, com as roupas avermelhadas. E ele notou que as pessoas o respeitavam muito, mas consideravam ele diferente. Você é monge, não é como nós. Certo. E com isso, ele encontrou dificuldade em dizer, não, o que eu aprendi serve para todo mundo. Não precisa ser monge. E ele resolveu tirar o hábito monástico e foi fazer uma faculdade de psicologia. E juntando aspectos da psicologia com as práticas meditativas, ele criou pela primeira vez o que ele vai chamar de Instituto de Mindfulness. Então vamos trabalhar com essa plena atenção, com a mente presente no momento presente. E que com isto você vai ter uma melhora de vida muito grande, menos estresse, vai ser capaz de sair de estados depressivos com mais facilidade, vai diminuir a ansiedade. E aí ele começou, e isso existe no mundo, fez inúmeras pesquisas, muitas pesquisas que nós temos atualmente, que foram feitas com eletrodos na mente de monges tibetanos, meditando em Harvard, em várias universidades nos Estados Unidos, são ligadas a esse Instituto de Mindfulness, que cresceu muito. Muito. Hoje é uma coisa enorme, muito respeitado, principalmente por psiquiatras, psicólogos e médicos. Então eu tenho a impressão que despiu-se o aspecto, vamos dizer, do religioso, no sentido da tradição espiritual budista, da meditação, para torná-la acessível a todos e qualquer um. Agora, moça, eu queria até aproveitar, antes de abrirmos o telefone, falar de 3 aspectos aqui, talvez de trás para frente. Primeiro, pegando esse caso dessa nossa amiga que fala do despertar, né? A senhora outro dia disse uma coisa aqui tão linda, que a iluminação ela não é permanente, porque nada é permanente, mas existe sim momentos iluminados. Não talvez, não sei se é uma visão da senhora, ou do Zen, ou de Buda, ou de ambos, que os momentos são momentos iluminados, talvez que a gente seja mais amoroso, seja gentil. Depois eu queria que a senhora falasse talvez sobre isso. O segundo aspecto, eu acho que a senhora, como bem disse, não tem essa mediunidade, essa percepção, assim como eu também não tenho, mas eu vejo na senhora alguém que tem sabedoria. E acho que isso a senhora pode, pelo menos na minha visão, é o que a senhora oferece para as pessoas. E essa sabedoria talvez seja o que dá sentido para a nossa vida, né? A vida talvez não tenha um sentido, nós tenhamos que dar, não sei se a senhora concorda. E a outra questão, quando a senhora fala de religião, e isso também é um questionamento meu, a religiosidade budista, zen ou a cristã, passa pelas mesmas coisas, ou não? Não matar, não mentir, não roubar, não exagerar na sexualidade. Esse tem um mandamento da Índia, respeitar a família, porque às vezes eu vejo alguns métodos, não esse específico, mas alguns métodos mais ligados à nova era, ou à espiritualidade, que são feitos às vezes para se vender algo. Mas ninguém diz venda algo, mas que seja algo que não faça mal, por exemplo, para o planeta, ou que não esteja ligado com a corrupção. Não sei se a senhora gostaria de comentar alguma dessas 3. Que eu acho bonita a religiosidade. O Luiz Felipe Pondé, não sei se a senhora já leu alguma coisa, e ele faz uma crítica, assim, acho que construtiva, que a religião ela vem para nos transformar, para nos sacudir, mas você tem que entrar nisso profundamente, né? Aliás, um dia eu ainda vou entrar profundamente no Zen, é uma das minhas metas na vida. Não sei se a senhora quer comentar ou abrir o telefone também. A primeira coisa que você falou sobre o despertar, que essa palavra despertação que a pessoa que ligou hoje usou realmente não existe. Deve ser iluminação. Mas o despertar não é alguma coisa que você precisa de comprovação e que você precisa que alguém vai lá e põe um carimbo em cima. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, eu tive uma grande experiência iluminada, e eu pergunto, o que você faz com isso?
O que mudou sua vida? Como é que são seus relacionamentos? Seu trabalho vai bem? Sua família vai bem? Você comeu hoje? É simples, porque tem que ser alguma coisa simples assim. Se com isso me coloco separada dos outros e me acho especial, eu acabei de perder a iluminação. O estado iluminado, a consciência, dessa abertura de consciência que somos todos um só corpo, uma só vida, é o que nós chamamos de despertar. Se eu acho que eu despertei, que os outros não despertaram, e que porque eu ter despertado, eu tenho uma característica especial, que preciso de um mimo especial, de uma atenção especial, e que por isso tem uma função especial no mundo, sim, você tem uma função especial. Ser você, na simplicidade de cuidar, como você diz, de cuidar do planeta, de cuidar de todos os seres, de sair daquilo que a gente chama de corrupção, que é o cor, rupto, coração. O cor, quer dizer, corrupto é uma palavra latina. Cor quer dizer coração, essência. E rupto é partido, roto. Quando você está íntegro, você está iluminado. Quando qualquer ação que você vai fazer, você está pensando no bem coletivo e não no bem individual. Você entra numa sala e pensa: qual é o melhor lugar para eu me sentar para que todos nós fiquemos bem? Se o professor vai dar aula e ele senta numa cadeirinha baixa lá no fundo da sala, ele não vai poder dar uma boa aula, porque as pessoas não vão estar procurando, vão se mexer e não vai ser uma aula muito adequada. Você pode usar como meio expediente, mas é melhor que o professor seja visto e que ele fale com clareza para que as pessoas possam entendê-lo. Então, isso é o seu melhor lugar naquela sala. O aluno, o melhor lugar não é sentar-se no lugar do professor, é sentar-se num lugar adequado para poder ouvir e aprender melhor. Então, em cada lugar que nós entramos, existe o nosso lugar adequado, o que é próprio para o grupo, para aquela situação. Isto é mente iluminada. E quando nós achamos, outro dia fui fazer uma feira do livro de Guaxupé, e uma jovem muito bonita no final disse: eu posso perguntar uma coisa, monge? Eu falei: pergunte. Pois é, eu fiz uma meditação com um monge, eu não sei que monge é, e nem sei o nome dele, mas eu tive uma experiência que eu me dissolvi, eu era o todo e todo era eu. Eu falei: que bom, que maravilha. E de novo eu pergunto: o que você faz com isso? Não, mas eu acho que eu tenho que ajudar os outros. E eles ficam bravos, eles não gostam, e há pessoas que não me reconhecem. Eu falei: então, está querendo reconhecimento. Né? E aí isso é a armadilha do caminho. Então, existe o despertar? Existe. É preciso querer despertar? Sim. É preciso esforço, prática incessante? Sim. É preciso orientação? Sim. Para quê? Para você se tornar a simplicidade do seu eu verdadeiro, que não tem nada extra e que não tem nada de salvador do mundo. Porque começou a entrar nessa história de eu vou salvar o mundo, eu sou especial para salvar o mundo, você pode cair numa esparrela, porque é o seu ego que vai ficar alimentado. Eu, o poderoso, eu, a poderosa, é o que estou fazendo. Você veja que mesmo os grandes pastores dos grupos evangélicos, eles todos dizem isso: não sou eu que faço. Se a gente pensar na cidade de São Paulo, teve este discípulo de Jesus, lá chamado Paulo, né? Paulo de Tarso, que ele dizia: não sou eu que falo, é ele que fala em mim. Sim. Quer dizer, você se torna um veículo de transmissão e não você se torna o poderoso, o salvador. Isso é delicado. E tem pessoas que vão, por exemplo, ouvi dizer que vão para Israel, chegam em Jerusalém, eles pegam o lençol do hotel, saem de lençol na rua dizendo que são Jesus. Eles estão tão influenciados, tão emotivamente conectados com Jesus. Que bom, né? Mas perde esse nível de consciência e achar que eu sou Jesus. Não, Jesus está em mim. A comunhão é isto. Quando você comunga na Igreja Católica, essa hóstia que você comunga, significa: eu estou comendo o corpo de Cristo se torna o meu corpo, gente. É verdade. Então, como é que você vai agir de acordo com os ensinamentos do quem é seu mestre? É verdade. E não do que você acha que é um ensinamento. Nós estamos hoje ao vivo, se alguém quiser telefonar. Só que telefonar. o telefone está coberto. A senhora sabe decor? Não. Tem uma cadeira na frente. 31710221. Então, 31710221. A senhora sabe que Jung falava da sombra, das sombras das religiões, da sombra da espiritualidade. E Jung se referia a essa sombra como uma das mais, assim, devastadoras. Hoje eu queria perguntar uma coisa para a senhora, até que não foge um pouco do assunto, enquanto entra alguma pergunta. A senhora teve algum modelo, assim? Porque eu lembro quando eu vi o Lio Pailin, a senhora conheceu? Eu não conheci pessoalmente, mas sei quem é. Mas de vê-lo, assim? Não, nunca vi. Ele tinha uma energia muito parecida com a senhora. E eu soube
quando eu fazia tai chi com ele, que ele morreu meditando. Morreu em posição de lótus na cama. Isso pode acontecer ou não, Lore? E eu falava, eu quero ser como esse mestre quando eu for. A senhora ainda estava no Japão. Quando eu for, mas eu tinha uns 18 anos. Então, estou falando de 1981. A senhora teve um mestre assim que inspirou, que a senhora falou, puxa, esse... Eu acho que o primeiro encontro com práticas espirituais assim, orientais foi com Paramahansa Yoganandaji, com aquele livro Autobiografia de um Yogi. Certo. Então, ao ler aquele livro, eu achei aquilo muito, muito interessante. Eu li muitas coisas. Eu tinha uma procura muito grande. Eu não tive um personagem que dissesse... Mas um vivo que a senhora lembra, assim, que a senhora olhou e falou, uau, aí tem alguma coisa diferente. Não, meu professor Maizumi Roshi tinha características interessantes. O que atualmente é o nosso superior geral aqui no Brasil, eu conheci ele bem mocinho, há 30 anos atrás, e ele também tinha uma característica parecida com esse do meu professor. E quando eu vi essas características, eu falei, puxa, eles têm alguma coisa que me interessa. Havia uma alegria de viver e uma acolhida para as pessoas que eu achei muito interessante. No Pailinho eu lembro de ter visto a serenidade. Talvez por eu ser um adolescente, aquilo era exatamente o oposto. Ou se a senhora quiser... Tem alguém na linha? Tem alguém na linha. Então vamos lá. Alô, quem está falando? Boa noite. Está um pouquinho baixo. Eu posso ter o tom mais alto aqui? Boa noite. Boa noite. Quem é você? Eu sou o Ronaldo. Ronaldo, muito bem. Onde você está, Ronaldo? Eu estou em Itapecerica da Serra. Nossa, Itapecerica é tão bonito. Você já foi ao Templo Dourado aí de Itapecerica? Ainda não, mas eu já ouvi falar tantas vezes para a senhora que me dá vontade de ir lá, viu? Vale a pena, viu? É bonito. É o Kinkakuji, eu ouvi dizer que a senhora frequenta o Kinkakuji, né? Eu já estive lá algumas vezes, ele é da nossa ordem religiosa. Nossa, que coisa boa então. Diga, você tem alguma coisa boa para compartilhar conosco hoje? Sim, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu sou cristão, tá? Então eu sigo, eu tento, né? Porque na verdade eu tento mesmo seguir tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Sim. E a senhora segue Buda. Sim. Eu gostaria que a senhora me dissesse o seguinte, são dois mestres, né? São dois seres de luz. Sim. Qual é a diferença entre, se a senhora pudesse citar aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 pontos, enfim, eu não sei quantos, se a senhora pudesse dizer, então, quais são as diferenças entre os ensinamentos de Buda e de Jesus? Qual é a linha divisória entre um e outro? O que a senhora diria para mim? Eu acho que talvez uma coisa que divide e que separa nesse sentido é a questão da ressurreição. Se nós vamos falar, Jesus tem o aspecto da ressurreição, não é? Ele morre, ele ressurge, ele não morre, né? Enquanto no budismo, não. O nosso personagem histórico, Shakyamuni Buda, nós dizemos que a vida dele é eterna porque os seus discípulos, seus sucessores, seus ensinamentos continuam. Mas quando ele morre, o seu corpo é cremado e não temos a ressurreição. Então isso eu acho que é um dos aspectos principais que diferencia o cristianismo do budismo. Agora, no que eles ensinam como maneira de viver no mundo é muito semelhante. Mas claro que há diferenças. Tem até um livro, monja, que eu podia indicar para ele, de um sujeito que eu sempre que falo o nome dele, eu fico envergonhado com a senhora do lado. Eu acho que é Thich Nhat Hanh, assim que a senhora fala? É Thich Nhat Hanh, que chama Cristo e Buda. A senhora chegou a ver esse livro? Sim, é interessante. Ele é um monge vietnamita que ele faz essa relação. Procure, que tem muita coisa já escrita e feita, e é importante mesmo, principalmente quem trabalha com religiões orientais no Ocidente e vice-versa. Obrigada pela sua pergunta. Alô, tem mais alguém na linha, desculpe, alô? Alô? Com quem está falando? É Olívia. Olívia. Onde você está, Olívia? Em Atibaia, São Paulo. Você está nos vendo pela internet ou você está nos ouvindo pelo rádio? Estou no rádio. Então tá bom. Aproveitando a dizer, quem quiser ver pela internet, basta ligar na radiomundial.com.br. Põe no site, né? No site da radiomundial.com.br. E eu e o Otávio Leal, que você está perdendo hoje, que está com uma camiseta maravilhosa de um personagem que dentro do budismo é chamado Fudomyo. Ele é o Fudo, quer dizer, o que não se move. É o ser de luz que se mantém firme em seus propósitos. Mas me diga, Olívia, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de umas palavras
da senhora com relação à ansiedade. Como que a gente consegue administrar as coisas do dia a dia, além da respiração consciente, além da pausa da meditação? Eu tenho um pouco de dificuldade de controle da mente, assim, dos pensamentos, das emoções, enfim. É porque é treino, sabe? Todos nós temos dificuldade em tudo que nós iniciamos. E é treino. Por exemplo, agora, ontem terminaram os Paralímpicos, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa poder assistir muitos desses jogos, né? Porque começaram com muitas dificuldades. Com a perda de um membro, com a deficiência já desde nascimento, com a cegueira que alguns deles obtiveram em guerras. Então, como é que você começa, por exemplo, a lidar com isto? Como é que eu vou lidar sem ter uma das minhas pernas, um dos meus braços, sem ter uma visão? E eu tenho que aprender e a treinar e fazer de novo, até que eu adquira a capacidade. Os nossos aspectos emocionais, da ansiedade, do estresse, é a mesma coisa. Não é dizer, puxa, me deu uma aula, aprendi, por isso que eu questiono um pouco, um curso em 8 semanas, né? É um curso de vida. Em 8 semanas você aprende uma maneira de lidar com a sua mente, de conhecer os seus estados. Mas não é que a gente acaba, se você é ansiosa, provavelmente será sempre ansiosa, olha que boa. Não vai deixar de ser menos ansiosa, vai apenas perceber a ansiedade e vai usar a seu favor. Em vez de ser alguma coisa que atrapalha a sua vida, na hora que você percebe, nossa, como eu estou ansiosa, que interessante. O que eu estou esperando que aconteça? Mas eu ainda não cheguei lá, então você trabalha com você mesma. Onde é que eu estou agora? Eu estou aqui agora já ansiando pelo que vai acontecer. Será que vai ser? Será que não vai ser? E você começa a perceber esse movimento da sua mente, que ele não é errado, ele não é ruim. Apenas você, ao estar observando isto, você já não é influenciada pela ansiedade. Você já está em observação de si mesmo. Demora, é treino incessante, paciente, de todos os dias. Nós terminamos ontem a cerimônia lá dos Paralímpicos, né? E foi muito bonito, foi Ivete Sangalo. A senhora foi também? Não, fui ver na televisão. Eu vejo pela televisão. Eu me sinto junta pela televisão. Certo. Ivete Sangalo, ela não nasceu cantando como ela canta agora. Ela treina todos os dias, ela vai à academia, ela faz musculação, ela nada. Para que ela possa ter aquela energia no palco, ela treina todos os dias. Então, para tudo que nós vamos fazer, se eu quero controlar a minha ansiedade, não é controlar, conhecer a minha ansiedade, saber como lidar com a minha ansiedade, eu preciso todos os dias, alguns momentos, trabalhar com isso que você achou que não é suficiente. A meditação consciente, a respiração consciente, o estar presente no momento, reconhecer as alterações do seu mecanismo do seu corpo e respiração profunda para restabelecer um estado de neutralidade e identificar por que essa ansiedade surgiu neste momento. É simples, mas é incessante, é prática incessante. Isso nos transforma. Obrigada. Não, o nosso tempo desse programa está no finzinho. Na verdade, temos mais 1 minuto. E até respondendo a Olivia, talvez a Olivia tenha que saber, nós estávamos conversando isso lá na recepção, que mesmo a monja também tem estresse, né? Às vezes, eu perguntei, inclusive, se a monja estava na Paralimpíada, porque a monja está em todos os lugares. Às vezes eu ouço, encontrei a monja que faz programa com você no Acre, eu encontrei a monja no Japão, encontrei a monja... Mas eu estou cortando essas atividades. A semana passada já comentei com todo mundo. Não estou podendo atender as pessoas pessoalmente. Eu estou cortando muitas atividades porque comecei a querer fazer mais do que posso. Estou com quase 70 anos. Peguei uma zóster, que se chama, né? Quase uma catapora numa parte do corpo, que é uma coisa muito perigosa.
podia ter ficado com deficiência visual, podia ter meningite. É uma doença séria, contagiosa. Fiquei internada no hospital durante uma semana e ainda estou em recuperação. Então, eu estou diminuindo muito as atividades e parte disto é estresse. É querer fazer mais do que pode, ter uma certa ansiedade. Eu vivo com isso, eu convivo com isso. Em épocas que eu faço mais coisas, eu medito menos. Quando eu medito menos, eu fico mais ansiosa. E aí as coisas vão... É um círculo vicioso. Então eu recomendo a todos vocês que não se esqueçam de fazer momentos zen no seu dia a dia. Agradeço, Otávio. Agradeço a monja. E que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.